A última atleta do nosso time recebeu um passe do nosso camisa 10 e está de cara para o gol. O nome dela é Igreja. Meu nome é Igreja e eu sou a camisa 11 desse time. A bola agora está comigo e o jogo está próximo do fim. Só estou esperando o camisa 10 voltar para poder gritar é campeão. Grandes nomes do meu período são João, Pedro e Paulo. Muitas vezes, utilizamos a palavra igreja para descrever um local, um prédio onde as pessoas se reúnem. Mas, na verdade, a Igreja de Jesus não é um lugar. Então, o que ela é? A palavra original no grego para igreja é eclésia, que significa chamados para fora, representando concretamente um encontro de pessoas. Jesus indica que a igreja prevaleceria contra o inferno e que se a igreja concordar acerca de algo na terra, Deus iria concordar nos céus. O apóstolo e mestre Paulo, que escreveu muitos dos livros do Novo Testamento, trouxe algumas definições do que é a igreja. Uma delas encontramos em Efésios, capítulo 1, versículos 22 e 23. Nesse texto, a igreja é definida como o corpo de Cristo, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Por que a partida ainda não acabou? O que falta para a igreja empurrar essa bola para dentro do gol e correr para o abraço? Jesus, após a sua morte e ressurreição, antes de subir aos céus, deixou uma missão para seus discípulos e deu uma orientação para que estes fossem capacitados antes de partirem para cumprir a missão. A capacitação para cumprir a missão de Jesus veio para seus discípulos em uma festa judaica chamada de Pentecostes. Pentecostes? O que significa essa palavra? A seleção brasileira de futebol é pentacampeã do mundo, pois ganhou 5 Copas do Mundo. Como as palavras pentacampeã e Pentecostes começam da mesma forma, nós podemos suspeitar que Pentecostes tem algo a ver com uma quantidade. A palavra Pentecostes tem origem grega e significa 50º, também relacionada ao número 5, assim como pentacampeão. Esta festa tem esse nome porque acontece 50 dias depois do domingo de Páscoa. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Após a capacitação, a Bíblia nos mostra que os discípulos passaram a testemunhar o que haviam visto e ouvido de Jesus. Com isto, muitas pessoas se converteram. Após a primeira pregação de Pedro, cerca de 3.000 pessoas se batizaram. Desde então, a igreja foi crescendo. Inicialmente, os primeiros cristãos que eram judeus criam que o evangelho era destinado apenas ao povo de Israel. Mas a partir do momento em que os primeiros não-judeus, também conhecidos como gentios, creram durante uma pregação do evangelho e foram batizados com o Espírito Santo, a igreja compreendeu que Jesus é o Salvador do mundo. O apóstolo Paulo foi muito relevante na pregação do evangelho aos gentios. Suas cartas foram destinadas a muitos não-judeus, como, por exemplo, aos romanos, aos coríntios, aos gálatas, aos efésios e aos tessalonicenses. O último livro da Bíblia, que foi escrito por um dos 12 discípulos de Jesus,
chamado João, trata dos acontecimentos do fim dos tempos e também do começo de um novo mundo. O nome desse livro é Apocalipse. Apocalipse é uma palavra de origem grega que significa revelação ou ação de descobrir. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Este livro foi escrito por alguém que escreveu outros 4 livros do Novo Testamento, um evangelho e 3 cartas. Você sabe quem? João. João foi preso por pregar o evangelho, mas não se tratava de uma prisão comum. Ele se encontrava aprisionado em uma ilha, a ilha de Patmos, sozinho. Na verdade, não sozinho. Deus estava com ele. Deus mostrou muitas coisas a João durante esse tempo, e essas coisas foram escritas para nós no livro de Apocalipse. Pelos escritos de João, aprendemos mais sobre como Jesus é. Apocalipse descreve eventos que ainda não aconteceram. Ele é também chamado de livro da profecia. A primeira parte de Apocalipse contém 7 cartas. Estas cartas foram escritas por Jesus por meio de João a 7 igrejas. Enquanto fala com João, Jesus descreve a si mesmo como o primeiro e o último. Ele diz: "Sou aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos." A seguir, Jesus afirma: "Tenho as chaves da morte e do inferno." Na parte seguinte, João vê Jesus no céu. Ele está sentado no trono como Cordeiro de Deus, que é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Do capítulo 6 ao 18, Cristo aparece como juiz. Deus é longânimo, paciente, disposto a esperar, e Ele quer que todos sejam salvos. Mas Deus é santo e Ele deve castigar o pecado. O livro de Apocalipse descreve os terríveis eventos que acontecerão na Terra, mas nós não precisamos temer esses dias, pois o Senhor prometeu que nos livrará se estivermos crido nele e o recebido como nosso Salvador. Esse livro nos mostra que Ele está no controle, que irá castigar os perversos e recompensar seus servos fiéis. No livro de Apocalipse, Jesus se revela como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e vencedor. Ele vence a batalha final contra o diabo e o lança para dentro do lago de fogo e enxofre. Nos 2 últimos capítulos da Bíblia, vemos Jesus descrito como noivo, que recebe a sua noiva, a igreja que Ele ama. As descrições do novo céu e nova terra são maravilhosas, mas o melhor de tudo é que estaremos para sempre na presença de Jesus Cristo. Chegamos ao fim da nossa série, o Super Livro, e vimos que a Bíblia não é um livro comum. Ela é a Palavra de Deus, escrita especialmente para nós. O livro de Apocalipse termina com um suspiro de ansiedade de todos os salvos. Vem, Senhor Jesus! E você, está na expectativa de sua volta? Te convido agora a agradecer a Deus, hoje e sempre, por nos dar este livro maravilhoso.